Olá pessoal, boa noite a todos aí, o pessoal que acompanha o canal Júnior Buranello, né, terapeuta. Hoje mais um vídeo aí, né, que toda semana estou lançando um vídeo novo aí para falar sobre a doença, a dependência química, né, os níveis de uso, no qual nós precisamos estar trabalhando dentro da parte comportamental. Uma vez por mês eu venho dentro do canal aqui Júnior Buranello terapeuta falar sobre os princípios básicos do amor exigente. Legal, família? O pessoal que acompanha aí no TikTok, no Instagram, Eu Quero Viver. O grande objetivo desse canal aqui é trazer, dentro do contexto visando recuperação, a pessoa que sofre com a dependência química, buscar mudar esse universo, esse contexto no qual ela está inserida, as dificuldades de realmente sair desse ciclo de uso da vida, da adicção ativa que nós falamos, né, na parte terapêutica, dentro de terapias, tudo, a mudança, o universo no qual a pessoa está inserida, e entendendo essa necessidade de qual ela precisa aprender, readaptar o seu cérebro. Por isso que agora eu venho tratando muito dentro desse canal aqui, esse canal que seja realmente um canal para trazer informações positivas para vocês, pessoal que acompanha, mudar o universo e a reconstrução, né, dentro de muitas das vezes de um cenário ainda disfuncional, de um cenário ainda adoecido, para que você consiga mudar a sua vida, a sua história, dando um novo sentido, ressignificação. Essa é a palavra, né? Mudar aquilo que está dentro de mim. Nunca foi sobre o outro, sobre aquilo que eu dou acesso para a minha vida. Tá bom, família? Então, de antemão, já se inscreve no canal, manda aí o vídeo, compartilhe o vídeo para que as pessoas possam realmente ter a informação sobre a doença, a dependência química, os padrões comportamentais, a segmentação, né, dos transtornos associados por uso de drogas. Então, mais uma vez reforçando, também tenho lá, né, o meu canal no TikTok, Júnior Buranello 83, e lá no Instagram, Eu Quero Viver, que é um projeto de vida sobre a minha história, sobre a minha vida, então que você possa estar sempre acompanhando. Mande suas perguntas, tire suas dúvidas, estaremos aqui sempre disponíveis para fazer novos vídeos. Hoje, dentro desse vídeo, o objetivo é falar sobre ciclo de recaída. O que significa quando nós falamos de ciclo de recaída? De antemão, é importante a gente fazer esse parênteses, esse paralelo, né? A recaída ela só acontece para aquelas pessoas que já desenvolveram a dependência à doença. Né? Por que, Júnior, você fala isso? Porque aquela pessoa que ela não se enxerga, não percebe, que ainda está naquele movimento de negar a realidade, não consegue se enxergar como um doente, um dependente, um alcoolista, ele não vai relacionar, não vai associar uma recaída como algo que seja ruim ou negativo para ele, concorda? Porque se ele não se percebe um doente, o próximo uso é só consequência de uma situação. Eu vou usar porque eu terminei o trabalho, entreguei, né, aquele relatório, hoje é sexta-feira, então hoje é dia de usar. Ele vai continuar associando as situações de vida como algo, né, o uso da sua droga de preferência como algo natural, né, do movimento natural de vida. Mas quando nós falamos de recaída visando recuperação, aquelas pessoas que talvez, muitas delas que nos acompanham aqui, passaram ou estão passando por um processo de busca pela sobriedade. E eu sempre reforço nos meus vídeos que a sobriedade, família, é muito mais complexa, né, do que apenas viver limpo. A jornada de manter-se limpo, ele vai te revelando um universo que talvez por conta do uso você nunca conheceu. A recuperação, a verdadeira recuperação, ela te proporciona experimentar o sobrenatural, aquilo que são poucos. Por isso que recuperação, eu sempre costumo dizer, não é para gatinha, é para leão. Recuperação é muito mais complexa, é você se desconstruir, é você ser honesto quando você não precisa ser honesto, trabalhar a sua humildade, reconhecer as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Isso é recuperação. Então o ciclo da recaída, digo para vocês, acontece quando a pessoa já tem um certo nível de grau, né, de dependência, no qual a substância já modificou, porque ela faz isso, né? Não é novidade para vocês ouvir isso. Ela já modificou, ela já alterou a funcionalidade do cérebro desta pessoa, dos movimentos cerebrais do ser humano, obviamente toda a composição, o seu relógio biológico,
as suas respostas, as suas reações a determinadas situações foram afetadas. E aí, principalmente para algumas famílias que sempre me perguntam, o pessoal que me acompanha, as famílias da clínica, por exemplo, é entender que a parte cognitiva dessa pessoa, de seu ente querido, de seu filho, foi muito afetada. Mães, preste atenção, preste atenção na fala, quando ele conta para você na ligação, como que é uma visita, o pessoal que está internado passa por um processo de recuperação, entende? Essa distorção da realidade, tenta fazer um filtro mental contando uma história, mas na verdade ele está tentando tirar de você alguma informação, sempre fazendo esse mapeamento, né, do que é real, do que é ilusório. Tem que prestar atenção nos sinais. A recaída nunca acontece do nada, né? E isso vale para um processo que vai dar continuidade fora pós-tratamento. A recuperação ela não tem final, não. Tratamento sim, recuperação ela só tem início, não tem final. Ela é contínua, é todos os dias, é uma manutenção diária. Então, por conta de todas essas alterações das funções normais do organismo e da mente dessa pessoa, ele cria uma relação positiva com a droga, ou seja, ele associa muitas situações para o uso. Eu preciso usar, eu tenho que usar, eu não consigo fazer sem a substância, eu não consigo lidar com isso sem a droga, certo? E pelas distorções cognitivas, a parte da captação, da interpretação de situações, né, na parte da percepção com espaço, tempo e realidade, tudo isso vai sendo afetado. E principalmente, sabe qual que é a parte? Do julgamento. Sempre julga de forma distorcida, sempre interpreta de forma distorcida. E obviamente que se aquilo que eu associo é distorcido, com toda certeza a minha decisão vai ser disfuncional. Você concorda? Então, entendendo tudo isso, você já está um passo à frente para interpretar as situações que antecedem esse ciclo de recaída. Importante dizer, para você que está buscando recuperação, para você familiar entender e poder ajudar esse ente querido, o ciclo da recaída ele acontece o quê? Pelo consumo da substância, né? A pessoa usa, então ele já recaiu, certo? Então esse é o ponto A, né? O consumo em si. Depois, a segunda parte, o B, né? Que é como se fosse um triângulo, A, B, C. A é o uso, o consumo em si. E a sensibilidade que a pessoa cria com a substância, ou seja, níveis de tolerância. Cada vez mais a pessoa vai ficando mais sensível às reações e às ações da substância no seu organismo e na sua mente, tá? O B é a fissura, que é quando a pessoa usou, logo vai sentir aqueles níveis de compulsão por querer continuar. Eu preciso de mais para abastecer, para aliviar, para tirar a tensão. A necessidade de continuar chama-se, né, esse craving, que é a fissura. E o ponto C, que é o quê? Que é a síndrome difórica tardia. Nossa, que nome complicado, hein, Buranello? E é um nome complicado em uma fase complicada, né, que dura aí de 2 semanas a 4 semanas, mais ou menos. E é um momento que, para aqueles que estão lá fora, buscando uma recuperação, né, visando uma recuperação, uma mudança do universo, ele não consegue lidar com isso, porque na hora que vai passando essas 2 semanas, 4 semanas sem a substância, o cérebro, muitas vezes, ele começa a solicitar, a pessoa sofre, tem dores no corpo, dor de cabeça, náusea, fadiga muscular, a associação, a parte emocional dela começa a ser afetada, a pessoa não consegue concluir as atividades porque o corpo, a mente está ali implorando mais uma dose, vai lá, só mais uma, só usa hoje, eu preciso. E é onde as pessoas não conseguem dizer não a esses estímulos que o corpo dele manda para ele. E aí ele precisa usar, porque depois de um certo nível de uso, de dependência, a pessoa já não tem mais o prazer em si, né? Os altos níveis de dopaminérgico continuam existindo, mas os receptores de dopamina estão pequenos, são poucos, ou seja, por mais que eleve-se os níveis de dopamina, os receptores, que são aqueles que receptam a dopamina e distribuem ela no sistema nervoso central, são poucos. Então, ou seja, não adianta ter dopamina se não tem receptor. Então, por isso que a pessoa sofre e não é mais prazer, é alívio. E os níveis de tensão são tão grandes que ele precisa usar. E para chegar onde ninguém está chegando, você tem que fazer aquilo que ninguém está fazendo. Isso é recuperação, família. Isso é recuperação. É para poucos. Então entenda esse movimento para que você consiga
quebrantar as correntes dessa amarra da adicção, né? Entendendo que alguns transtornos vão sendo desenvolvidos por conta desse uso de drogas, né? Tem pessoas que já têm alguma predisposição genética, conheceu a substância, foi amor à primeira vista. Então muitas coisas estão associadas aos transtornos por uso de drogas, aos transtornos que a pessoa já tinha uma predisposição genética e a potencialidade que a droga atinge dentro da mente dessa pessoa. Então entenda, por que eu falo que cada caso é um caso? Por conta disso. Eu não posso avaliar o Chiquinho e o Joãozinho da mesma forma. Tem que ser interpretado, estudado, avaliado o histórico dessa pessoa, a família, a rede da família, né? Quando a gente fala aquela código genético de estudar e interpretar o que a família, né, tem, se já tinha algum caso na família e por aí vai, para que você consiga realmente dar um diagnóstico para esse ser humano um pouco mais assertivo, buscando e visando a recuperação, a quebra desse ciclo. Porque quando a pessoa busca a substância, na hora que ele usa, antes de usar, perdão, é dentro daquele sentimento de necessidade para que o meu corpo pare de sofrer, certo? E aí, quando tem uma situação que me gera frustração, raiva e medo, eu continuo, aí eu começo a alimentar a necessidade, porque o meu corpo pede, mas a falta de busca pela interpretação de estratégias para resolução de problemas, entende? Aí gerou frustração, criou a raiva, senti raiva, fiquei com raiva de tudo, gerou algum depressão, ansiedade, ponto. Chegou, ponto máximo, explosão, né, como se fosse uma panela de pressão, no qual eu preciso usar a droga para aliviar essa tensão, esses altos níveis de estresse, de exaustão que eu estou sentindo. Entende, família? Como o ciclo de recaída não é por acaso, sempre existem sinais, perceba os comportamentos disfuncionais, se você está deixando de fazer aquilo que é importante fazer, a partir no grupo de Narcóticos Anônimos, o acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta, com o psiquiatra, as medicações necessárias que são importantes em todo o processo de recuperação e pelo menos 2 anos após você terminar um tratamento dentro de uma clínica, para que você realmente consiga desconstruir ideias, desconstruir padrões comportamentais que ainda estão relacionados a defeito de caráter, a desinteresse, né? A falta de vontade de fazer o que precisa fazer, para que você realmente modifique todo o universo da sua vida. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês, né? Curte aí o vídeo, compartilhe o vídeo, que vocês possam ter uma semana abençoada e até semana que vem, família.